Estamos iniciando mais uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Joinville, Santa Catarina, programa Escola Dominical em seu lar. É uma alegria poder estar com você e compartilhar de um assunto tão importante da Palavra de Deus. A nossa Igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville é presidida pelo pastor Sérgio Melfior, que também é vice-presidente da nossa convenção do estado de Santa Catarina. Pastor Josias, este que vos fala, é o coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no campo de Joinville e tenho a alegria de poder estar aqui com os nossos companheiros que estarão estudando, ou seja, compartilhando este assunto tão importante da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Está aqui conosco o nosso segundo coordenador geral da Escola Bíblica Dominical aqui em Joinville, pastor Aguinaldo Luiz, e também a professora Tere Barbosa, que é uma das assessoras da EBD aqui numa das nossas regiões, e também é superintendente ali no setor de número 19. E neste momento eles estarão então fazendo a sua saudação inicial a todos que estão aí em sintonia conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria, é uma honra estarmos aqui mais uma vez, a primeira vez nesse ano de 2021, estarmos com os irmãos. A paz do Senhor aos ouvintes da Rádio 107, aos irmãos que estão assistindo nesse domingo que Deus nos deu. E vamos aprender hoje sobre frutos do Espírito, sobre aquilo que o Espírito faz na nossa vida, né? Sobre o nosso viver com Cristo. E é uma lição muito importante a que nós vamos aprender hoje. Olá você, é sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui na programação de EBD em seu lar. Hoje, claro, mais uma lição bastante relevante que nos chama a atenção e, ao mesmo tempo, mostra-nos a necessidade de estarmos permanentes na presença do Senhor. Porque aquilo que falamos, aquilo que sentimos, nosso proceder, tudo precisa acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Continue conosco aqui na programação de EBD em seu lar. Muito bem, então nós vamos iniciar o estudo desta maravilhosa lição nesta manhã. Estamos estudando durante este trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E esta lição, número 5, de 31 de janeiro de 2021, tem como título Fruto do Espírito, o eu crucificado. O nosso texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, o versículo de número 13, que nos diz o seguinte: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que lindo este texto, né? Ora, o Deus de esperança. Esse Deus promove a cada um de nós sempre uma esperança de coisas maravilhosas, coisas gloriosas. Então vamos aqui agora para a nossa verdade prática, que nos diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. É uma pura verdade. O fruto do Espírito não é nada mais do que também uma seleção de virtudes produzida pelo Espírito Santo na vida de todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, ou nova criatura, conforme alguns textos da palavra do Senhor. Então, todos aqueles que tiveram encontro com Deus e abraçaram o Evangelho de Cristo Jesus, eles começam a produzir o fruto do Espírito em sua vida. O nosso texto básico,
que é a leitura que é feita em classe, né? Lembrando que em todas as congregações aqui em Joinville, da Assembleia de Deus, acontece normalmente a escola bíblica dominical presencial, com a classe de adultos, de jovens, adolescentes, enfim. Em algumas congregações maiores que têm espaços realmente maiores também, as crianças também estão ali. Então, nosso texto básico da nossa lição de adulto, aonde está situado esta lição deste domingo, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 26, onde eu quero aqui convidar o pastor Aguinaldo, ele estará nos ajudando a fazer essa leitura. Eu estarei lendo aqui os 3 primeiros versículos, ele lê mais 3, e assim vamos até o final dessa leitura, que foi escolhida para sintonizar este tema tão maravilhoso. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito, mas não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É um texto muito lindo, onde desperta em cada um de nós a produzir, a fazer com que esse fruto venha florar na nossa vida espiritual, e possamos realmente resplandecer, que as pessoas possam olhar para nós e ver realmente a presença do fruto do Espírito na nossa vida. Vamos então para os objetivos desta lição. O objetivo geral é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Já nós temos então os 3 objetivos específicos. Primeiro, conceituar o fruto do Espírito, distinguir o relacionar fruto do Espírito e dons espirituais, e conscientizar que o Espírito se opõe à carne, ou aos desejos da carne. Então é uma lição exatamente para que todos nós, que temos essa experiência de salvação, que um dia fomos tocados pelo Espírito Santo e ele nos convenceu de que nós precisávamos mudar de vida, as nossas atitudes, e nós abraçamos o Evangelho, acreditamos no poder curador de Cristo Jesus, através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e ele nos perdoou, ele nos deu a garantia de estarmos e morarmos com ele. Então nós precisamos não entristecer esse Espírito Santo que está conosco, que nos ajuda, que nos faz lembrar, e que muitas vezes quando fazemos alguma coisa que não estão de acordo com a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que trabalha, e nós então se humilhamos, pedimos misericórdia. Então nós não
não podemos estar, né, entristecendo o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, mas precisamos deixar ele feliz, contente, através dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito que está na nossa vida e que é exatamente promovido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Vamos então para a parte introdutória da nossa lição e também já o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre o fruto do Espírito na vida do crente. E dentro deste tópico aqui, né, desse primeiro ponto aqui, nós temos a definição e também o fruto no singular e andar no Espírito. Esses 3 pontos aqui. Vamos então com a professora Tere Barbosa, com toda a liberdade para expor, né, para todos nós, esses assuntos aqui, inicial, com muita graça de Deus, porque o Espírito Santo também está no seu coração. Então, que trimestre maravilhoso, né? Hoje nós estamos na 5ª aula, aprendendo sobre o Espírito Santo, sobre o nosso Consolador, aquele que nós já vimos na primeira aula, na segunda aula, que é a promessa de Cristo, né? Promessa, quando Jesus foi para o Pai, antes de ir para o Pai, ele falou, olha, eu vou, mas eu vou mandar outro, da mesma natureza, outro igual a mim, com o mesmo poder, com a mesma glória. E nós estamos, então, na 5ª aula, já aprendemos sobre os dons e hoje vamos falar sobre o fruto. Mas o que é esse fruto do Espírito, né? Então, definindo o fruto do Espírito, como o nosso tópico diz, a definição do fruto do Espírito é a vida, o andar do crente, seguindo os preceitos, aquilo que o Espírito lhe conduz, ou que Deus lhe conduz. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos pelo processo de justificação, somos justificados. A partir desse momento, nós entramos no processo da santificação, que é gradual, e à medida que nós vamos estreitando o nosso relacionamento com Deus, o seu Espírito vai nos conduzindo, vai moldando o nosso caráter e nós passamos a dar frutos, esse fruto do Espírito, então. O fruto do Espírito na vida do crente, ele se reflete em toda a sua maneira de viver. Ele não está só lá na igreja quando nós glorificamos a Deus, quando nós vamos adorar a Deus no culto, mas ele se reflete dentro do nosso lar, com a nossa família, ele se reflete com os nossos vizinhos, ele se reflete no nosso ambiente de trabalho, enfim. Ele é uma forma de exteriorizar aquilo que Deus fez dentro de nós, a justificação pela qual nós passamos. Então, esse é um processo que não é de um dia para o outro, não é no mesmo momento, mas é um processo que muitas vezes demora mais para uns, demora menos para o outro. O fato é que ele é um processo dinâmico e constante. À medida que nós vamos estreitando o nosso relacionamento com Deus, que nós vamos conhecendo mais a Deus, esse fruto vai sendo produzido na nossa vida. E assim como uma planta, né? Quando você planta, você quer colher um fruto, a primeira coisa que você faz é plantar a semente. E aí espera-se algum tempo, primeiro vai crescer, depois ela vai florir e depois vai vir um fruto. E na vida do cristão também é assim. E à medida que nós amadurecemos, esse fruto, então, ele vai se mostrando, ele faz parte do crescimento espiritual, do nosso crescimento espiritual. E aí o apóstolo Paulo, ele nos apresenta 9 modalidades desse fruto. Nós não devemos esquecer que quando nós aceitamos a Jesus, e nesse momento que nós aceitamos, nesse momento de justificação, nós já temos o Espírito Santo, como nós já aprendemos na aula passada sobre os dons. Mas esse produzir o fruto, essa moldagem do caráter de Deus na nossa vida, é que vai ter como resultado esse fruto do Espírito. E o Paulo, então, ele apresenta 9 modalidades desse fruto. E engraçado aqui, aí seguindo, já entrando no segundo tópico, ele é fruto no singular, não são frutos. E aí existe um debate entre os escritores, entre aqueles que estudam pentecostalismo, Espírito Santo, os estudantes, enfim, das Escrituras, eles discutem por que o Paulo escreveu frutos, fruto e não frutos. Por que quando ele se refere a obras da carne, ele coloca no plural, mas o fruto ele coloca no singular. Nós precisamos entender que esse fruto do Espírito é resultado de uma unidade.
Não se pode dizer eu tenho mais um do que o outro. Quando nós produzimos o fruto do Espírito, ele é por igual. Imagine uma laranja, imagine uma flor com 9 pétalas. Ela não tem uma pétala maior do que a outra. Os gomos se dividem da mesma forma nesse fruto. Assim, é o fruto do Espírito que produz em nós, e aí vai tirar de nós o amor, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a paz, a alegria, porque é um fruto só. O único fruto produzido pelo Espírito Santo na nossa vida, ele vai fazer que nós tenhamos todas essas características do amor, da mansidão, aquilo que o Espírito Santo é, que ele é amor, ele é manso, ele é humilde, ele é bondoso, aquilo que Deus é, que faz parte do caráter de Deus. Então, ele é um fruto. Esse fruto, um fruto porque ele revela a unidade do caráter de Cristo que vai se formando no crente, no Filho de Deus, naquele que é salvo, que entrou pelo processo de santificação. Por isso que nós temos o fruto e não frutos. E quando nós temos esse fruto do Espírito, nós vamos andar no Espírito. O que é esse andar no Espírito, né? Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito. Então, agora, quem opera em nós não é mais os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso ego, aquilo que nós éramos antes. Mas agora, nós temos um Senhor. Lembra do selo? O Espírito Santo é o nosso selo, o nosso ajudador. E nós temos um ajudador que vai nos guiando, vai nos ensinando, vai nos fortalecendo e consolando. E quando nós temos esse Espírito Santo, então nós não andamos mais conforme a nossa vontade. E o título da lição ele é muito sugestivo, porque ele diz, fruto do Espírito, o eu crucificado. Ou seja, agora não sou mais eu que vivo, e o Paulo vai dizer lindamente isso, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, eu estou crucificado com Cristo. E quando nós estamos crucificados, nós não fazemos mais a nossa vontade. Quando o Espírito de Deus opera na nossa vida, é a vontade do Espírito que vai se fazer presente na nossa vida. É por isso que nós, muitas vezes, nós deixamos de lado e temos que deixar o nosso ego, as nossas vontades próprias, aquilo que a nossa carne, né, as nossas vontades humanas gostaria de fazer, mas nós olhamos e entendemos que agora nós agimos diferente porque nós temos em nós o Espírito de Deus e ele vai sendo revelado na nossa vida através do nosso viver. Uma coisa que é muito linda no título dessa lição é o eu crucificado. E eu quero que você faça esse exercício comigo. Imagina você crucificado. O crucificado, como Jesus foi crucificado, ele tinha pregos nas mãos e nos pés. Ou seja, você não sai fazendo a sua vontade quando você está crucificado. Porque no momento difícil, quando você quiser agir com as suas mãos estão pregadas na cruz. E agora não é mais a sua vontade, mas a vontade do Pai, a vontade do Espírito que está em você. Quando você está crucificado, você não pode sair andando da maneira que você quer, quando você quer, porque você está preso. E é assim que o Espírito Santo opera em nós. Essa prisão não é uma prisão de lhe tirar a liberdade, mas de lhe dar liberdade. E quando nós vivemos no Espírito Santo, quando nós falamos crucificado, você pode falar, irmãs e manteiga, se eu estou crucificado, eu estou preso? Não, é a liberdade de ser livre pelo Espírito de Deus. Então, quando você vive no Espírito, você tem a liberdade, porque agora você é livre para não fazer mais as suas vontades, a vontade das suas paixões, mas a vontade do Senhor que você serve. Então, isso é viver no Espírito, é deixar de fazer a minha vontade, é deixar o meu ego lá na cruz, o meu ego fica lá crucificado. E agora quem vive em mim, quem se mostra em mim, é o Espírito de Deus, é esse selo, é esse Consolador que foi prometido e que desceu no dia do Pentecostes. É esse Consolador que veio para ficar conosco durante todo o tempo da nossa caminhada cristã, até nós chegarmos no céu e chegarmos à estatura perfeita de Cristo. Então, esse é o andar em Cristo, como filhos da luz. Amém? Muito bem, ouvimos aí esta primeira parte da nossa lição a respeito do fruto do Espírito na vida do crente. Coisa linda, né? Saber que o fruto do Espírito é o bem maior que temos para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer. Então é exatamente esse fruto que realmente é demonstrado não somente no meio do povo de Deus, mas em situação, qualquer lugar que estejamos, as pessoas precisam ver em nós algo diferente.
que atrai, nós precisamos atrair essas pessoas. Uma árvore frutífera, ela atrai muita gente. E também lembramos que uma árvore frutífera, né, ela muitas vezes também é apedrejada, recebe muitas pedras, mas por outro lado alimenta e sacia, né, e dá sabor a muitas vidas. É isto que eu e você precisamos na nossa vida espiritual demonstrar, essas qualidades, essas virtudes, né, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, aí cerca de 9 virtudes deste fruto tão maravilhoso. Então, o fruto do Espírito é exatamente o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito, viver no Espírito, quer dizer, ser guiado, como foi falado aqui pela professora Tere, ser guiado, ser conduzido pelo Espírito Santo. Que maravilha, né? E dentro destes frutos, também o comentarista aqui, ele tocou aqui que né, o primeiro que fala aqui é do amor. O amor, ele sobressai sobre os demais frutos. O amor, a qualidade. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, né, a primeira carta, capítulo 13, ele fala que o amor na nossa vida é muitas vezes superior aos dons espirituais que alguém possa se manifestar. Se ele não tiver o amor, para nada vai servir, não vai influenciar. Muito bem, vamos então para o segundo ponto da nossa lição. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito Santo. E dentro deste segundo tópico aqui, vai falar então sobre a diferença, vai falar sobre os dons na igreja e também sobre esses dois pontos, né? Sobre os dons na igreja. Então vamos com o pastor Aguinaldo Luiz, comentando o segundo tópico da nossa lição. Muito bem, a lição é fantástica, como já disse aqui a professora Tere e também o pastor Josias. Uma lição que fala muito conosco, na verdade. Nós precisamos mostrar com ações aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer por nós mesmos, ou seja, nós não tínhamos condições nem capacidade de nos remir, não é verdade? Mas o Senhor remiu a nossa vida, nos salvou, nos perdoou. Então, o que temos que fazer agora? Temos que andar como filhos da luz, com um bom testemunho e mostrando que nós estamos vivendo uma novidade de vida, com coisa nova. Aquilo que o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios, na verdade, em 5,17, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, porque o Senhor operou em nós um milagre da salvação. E nós, então, temos que agir agora como cristãos cheios da graça do Senhor, refletindo, como já foi falado aqui, o fruto do Espírito através da nossa vida. E aqui, pastor Josias, professora Tere, esse segundo objetivo também é tremendo, a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. O primeiro subtópico lembra sobre a diferença, né? O que há em comum entre essas duas faces abençoadas da nossa redenção. É a fonte da origem. A primeira é a maior modalidade do fruto do Espírito, é o amor. As demais modalidades são reflexo do amor, diz a lição. Bom, sem amor é impossível fazermos qualquer coisa. O apóstolo Paulo lembrou enfaticamente lá, quando ele fala a respeito da virtude do amor, ele diz que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, de nada valeria. Ou seja, o amor mostra aquilo que nós somos na realidade. Jesus, certa vez, disse que, explicou mais em algumas palavras o amor, ele disse que o amor é aquilo que, se nós desejamos para o outro, aquilo que nós queremos para nós. Isso é amor.
se nós desejamos para outro algo inferior ao que queremos para nós, então nós estamos isentos do amor verdadeiro. Mas aqui a lição lembra sobre isso, que a maior modalidade, as demais modalidades aqui são reflexos do amor. Sem amor é impossível você fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Daí a lição segue ainda dizendo que Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. Você pode ter dons espirituais. Nós já vamos trabalhar isso no segundo subtópico. Você pode ter dons. Mas o amor é imprescindível. Ele é maior do que os dons. Os dons espirituais, por exemplo, não são sinônimo de espiritualidade. Não é porque você tem um dom, ou mais que um, ou o Senhor usa você, que você é melhor do que as outras pessoas da igreja. Somos todos iguais, na verdade. Somos todos dependentes da misericórdia, da graça do Senhor a cada dia. Por isso, o amor está sempre acima de qualquer coisa, até mesmo de dons espirituais. Porque o amor faz a diferença na nossa vida e através das nossas ações. Quando nós usamos o amor, aplicamos o amor, não somente em palavras, mas em ações, nós estamos refletindo o que há dentro do nosso coração, da nossa vida. Paulo explicou que Deus, ele mostrou o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor é mostrado não somente com palavras. Deus sempre falou no Antigo Testamento que amava o povo, mas Deus chega agora na plenitude dos tempos e não somente fala, mas ele dá Jesus para morrer na cruz do Calvário. Então o amor aqui explicado pelo Senhor não é somente em palavras, mas também em ações. E é isso que tem que acontecer conosco, pastor Josias. O amor aqui está acima de todas as coisas, não é verdade? É verdade. E lembrando, né, que não foi somente o apóstolo Paulo que enfatizou a importância, o valor do amor na vida do cristão, mas podemos lembrar também do apóstolo João. E quando lemos em 1 João, né, a epístola, capítulo 4 e versículo 8, olha o que o apóstolo João ele nos diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só, então, todos aqueles que se chamam filhos de Deus precisa demonstrar esta qualidade maravilhosa em sua vida, em amar a Deus primeiramente, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Deus dá este maior exemplo para toda a humanidade quando ele enviou o seu filho. E o apóstolo João, ele quando escreveu para dar essa explicação a respeito do amor de Deus, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tão grande é o amor de Deus, até porque, como disse João, Deus é amor, ele é a essência do amor. Então o amor é a base para todas as outras virtudes, como está relatadas aqui em Gálatas, né, capítulo 5. As demais virtudes, mas a base fundamental é o amor, que procede exatamente do coração, o amor ágape, amor divino. Muito bem, pastor Aguinaldo, continua. É verdade, eu ia comentar aqui com a professora Tere. A professora Tere, é quase que impossível, na verdade, nós temos o fruto aqui, com todos os seus gomos da laranja, se nós não tivermos primeiramente o amor centrado em nosso coração. Paulo coloca muito bem isso, né? Porque se eu amo, é que eu vou ser benigno. Eu não consigo ser benigno com alguém se eu não amar. Eu não consigo ser longânimo ou ser manso se eu não amar. Então, o amor, ele é como se fosse a locomotiva, né?
se fosse um trem, o amor é a locomotiva que vai puxar. Então, todas as outras virtudes, as outras qualidades, o próprio domínio próprio, eu exerço o domínio próprio se eu tiver amor. Porque senão eu vou sair explodindo, né? Não vou cuidar com aquilo que eu vou falar para o outro, como que eu vou me comportar diante do outro. E o próprio Cristo, ele se deu em amor. Né? Amor, como o pastor Josias falou, como já foi falado, amor acima de tudo, nos ama sem nós merecermos, nos ama sem querer nada de volta. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, tudo vai passar, os dons vão passar, se houver profecia vai passar, as línguas vão passar, mas o que vai ficar, a fé vai passar, inclusive, mas o que vai ficar é o amor. E não há como ter o dom sem o amor. Então, o amor não é um dom, o amor é uma virtude. Agora, imagina quem tem o dom e consegue ainda amar, né, pastor Aguinaldo? É verdade, é verdade. Até um versículo da palavra que o Senhor Jesus falou, que muitos naquele dia virão dizendo, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios e tantas outras coisas. E ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ou seja, foram usados, né, em algum tempo, de algumas maneiras, mas não estavam com a essência do amor em suas vidas. E o segundo subtópico aqui, os dons na igreja. Pastor Josias, pastor Tere, o autor lembra que convém lembrar que os dons são importantes. E isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Os dons espirituais, pastor Josias, pastora Tere, são presentes, são dádivas que o Senhor propicia à igreja de hoje, não é verdade? Não foram apenas para os dias da igreja primitiva, não foram apenas para lá o pós-Pentecoste, não é verdade? Não, os dons espirituais estão à disposição da igreja hoje. São importantíssimas ferramentas, são habilidades, capacidades espirituais que o Senhor ministra sobre a nossa vida, sobre aqueles que reconhecem o senhorio do Senhor e andam na santidade, na dependência do Espírito Santo. E aqui o autor lembra aqui que os dons são comparados a um edifício, não é verdade? A um andaime numa construção. Aqui ele fala que além do edifício tem os andaimes. E sem o andaime não se consegue acabar a obra, pastor Josias, professora Tere. Na verdade, os dons são comparados a um andaime numa construção, a igreja a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Daí ele lembra aqui, no céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje. Os dons, quando nós estivermos no céu com o Senhor Jesus, não vai mais ter necessidade deles. Mas hoje eles são uma necessidade e uma realidade em nossa atualidade. Lembrando que você, eu, nós somos a igreja do Senhor e podemos sim ser usados grandemente na obra de Deus para a glória do Senhor através dos dons espirituais. Mas saiba de uma coisa, sem o amor, nada dá certo, pastor Josias. Muito bem, é exatamente isto, né? Os dons espirituais também fazem parte da igreja do Senhor, para nortear, para cuidar. É Deus agindo através de homens e mulheres, capacitando com os dons espirituais para que a igreja ela possa cada dia crescer, né? Se desenvolver, até porque quando se trata do dom de profecia, tem os seus objetivos, exortação, consolação e edificação. Então, crescimento, os dons devem ser usados de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. E, claro, sempre exercitado com muito amor, com muita graça de Deus. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. Já estamos chegando para o final. E o terceiro tópico da nossa lição fala sobre o Espírito se opõe à carne. Isto é uma pura verdade. Nós que vivemos para o Senhor, nós sabemos da guerra constante
que lutamos, a carne deseja as coisas deste mundo, se apegar às coisas desta terra, se apegar às coisas deste mundo, porém o espírito, ele sempre anela pelas coisas de Deus. É a parte espiritual que está dentro de nós. O ser humano, ele é composto por corpo, alma e espírito. E essa parte aqui espiritual, alma e o espírito, sempre estão olhando para Deus, buscando as coisas de Deus, e a carne quer se apegar às coisas desta terra, por isso que é uma luta, mas aqueles que vivem no Espírito, sendo controlado pelo Espírito, eles vencem a guerra espiritual, e nós podemos ver Jesus, um homem, como homem deu esse exemplo, ele vivia sempre em constante oração, em meditação, conversando com o Pai, sempre mantendo aquele relacionamento com Deus em todas as suas atitudes, e quando o inimigo veio tentar fazer com que ele se apegasse às coisas deste mundo, oferecendo tantas coisas, ele disse: não, eu conheço um Deus maravilhoso, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então vamos lá com esse tópico, número 3, com a professora Tere. O Espírito se opõe à carne. Então nesse tópico 3, nós vamos entender um pouquinho por que o Paulo começa a falar com os irmãos da galáxia sobre esse assunto. Ele escreve a carta aos Gálatas, e ele vai discorrendo sobre o fruto do Espírito, sobre as obras da carne, e Paulo ele nunca escrevia sem ter um bom motivo. Instruído pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, essa inspiração é tamanha que hoje nós estamos estudando, falando sobre isso. E é o mesmo Espírito que inspirou Paulo, que estava trabalhando lá com os irmãos da galáxia, é o mesmo que está na nossa aula hoje, é o mesmo Espírito que nos orienta. E o Paulo é levado, então, a esse assunto por conta de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. De um lado, tinha um grupo que abusava da graça. Então, eles diziam que se a graça salva, se Cristo salva, eu posso pecar porque eu tenho a graça e eu vou ser perdoado por isso. Então, esses diziam que você poderia fazer qualquer coisa. Por outro lado, tinha um grupo de legalistas, que o Paulo a todo momento vinha lutando contra esse grupo, que entrava dentro da igreja do Senhor e começava, então, com as ideias judaizantes, dizendo que não era só o sacrifício de Cristo que queria salvar, mas que a lei, que a circuncisão, que era preciso, além de aceitar a Jesus, fazer todos aqueles rituais, ter todos os ritos, porque senão não seria salvo, não estaria servindo a Deus. E o Paulo, muito sabiamente, então, escreve aos irmãos, esclarecendo que não é o legalismo, não é a lei, não é o ritual que me leva a ser servo de Deus, a ter relacionamento com Deus, porque eu posso seguir todos os ritos, todos os rituais, e não ter um relacionamento com Deus. Então, o fruto do Espírito, ele aparece, ele opera e transparece na vida daquele que tem um relacionamento com Deus. Não aquele que vive uma religião, não aquele que faz os ritos religiosos, mas aquele que entra, aquele que faz o que Jesus disse, entra no teu quarto e conversa, estuda a palavra de Deus e faz dela a luz do seu caminho, faz dela o seu guia de vida. Esse é o que produz o fruto do Espírito, pastor Aguinaldo? Por isso que Paulo, ele fala lá em Gálatas, no capítulo 5, ele diz: estáis, pois, livres na liberdade em que Cristo vos libertou. Mas há uma diferenciação aqui. Alguns estavam confundindo a liberdade em Cristo com a libertinagem, não é verdade? Para fazer aquilo que queriam, o que sentiam-se bem em fazer. É preciso nós termos essa reflexão a respeito do ponto de até onde nós podemos ir, não é verdade? Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, nós estamos em Cristo, vivemos uma vida de entrega ao Senhor, e essa entrega tem que ser diária, não é verdade? Quando nós o aceitamos, nós morremos para as coisas mundanas. Nós vivemos uma nova vida, vivemos uma nova experiência de vida.
E isso precisava ser entendido ali nessa questão, porque há, sim, uma briga, uma intriga muito grande entre carne e espírito. E nós sabemos que nós precisamos estar em constante vigilância, 24 horas por dia, para vencermos as ciladas, para vencermos as dificuldades que o dia a dia nos apresenta. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Quando Paulo coloca essa luta, né, da carne e do espírito, e quando ele esclarece os irmãos sobre o perigo do legalismo, porque o legalismo, ele traz, na verdade, como se fosse uma competição para ver quem é mais santo dentro da igreja, né? Quem que se parece mais, quem se mostra mais religioso, e o Espírito Santo não. O Espírito Santo, quando ele opera, ele faz com que um ore pelo outro, com que um exorte o outro a servir melhor a Deus, com que um console o outro, com que um ore pelo outro. É isso que o Espírito faz, diferente desse sistema legalista, que fica olhando o erro do outro para parecer mais santo do que o outro. E aí, logo em seguida, nós temos no segundo tópico, a carne e o espírito. A palavra aqui é sarx. Então, quando ela aparece, muitas vezes ela vai falar do corpo, da fraqueza física, do pecado, enfim. Mas aqui nesse contexto, Paulo coloca obras da carne, ou seja, sobre aquilo que o homem, sem o Espírito de Deus, vai fazer, sobre aquilo que eu fazia ou que regia a minha vida antes de Deus entrar na minha vida e a transformar. É diferente de quem vive pelo Espírito. E como o pastor Josias falou, todos os dias, e o pastor Aguinaldo também falou, que é todos os dias uma entrega para Cristo, dizendo, olha, me faça melhor, produza em mim esse fruto, Espírito Santo, tenha liberdade dentro de mim. É negação do ego todos os dias o nosso espírito quer nos levar a Deus, à oração, e o nosso corpo muitas vezes quer fazer outras coisas, quer dormir, quer outras, né? Quer buscar outros prazeres. Às vezes, pelo Espírito, nós precisamos negar o nosso ego, o nosso orgulho, aquilo que nós somos, e a nossa razão diz, não, você tem que agir de outra maneira. E o crente, ele vive todos os dias esse embate entre carne e espírito. Mas o que vai vencer? Vai vencer aquela parte que nós estamos mais dedicando. Se nós estamos mais cedendo aos nossos desejos ou ao Espírito. O Espírito vai vencer quando nós vivemos uma vida de entrega diária a Ele, né? E aí, em seguida, no tópico 3, vai falar sobre os vícios que Paulo apresenta, esses 15 vícios, essas obras da carne. E ele vai classificar dizendo, olha, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Quem anda no Espírito não pratica essas coisas. O Espírito, ele nos leva a uma outra dimensão da vida. Ele nos tira da inveja, da porfia, da glutonaria, do achar que é melhor, da confusão, até mesmo daquela intriga para ver quem que é melhor, né, pastor Aguinaldo? Assim como tinha na igreja de Corinto, que eles tinham os dons, isso é muito importante da gente falar, a gente viu na outra aula. Eles tinham os dons, mas isso trazia intriga entre eles, porque eles estavam brigando para ver qual dom era mais interessante. Né? Havia uma espécie de disputa na igreja, e isso não traz nenhum benefício. Pelo contrário, isso acarreta, pastor Josias, professora Tere, em divisões, né, em dissensões, em intrigas, o que acaba, por sua vez, afastando a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode habitar num ambiente desses, né? Um ambiente cheio de inveja, de intriga, de briga. Não. É preciso haver um conserto. Era isso exatamente que Paulo estava ali esclarecendo, para que houvesse esse conserto ali, para que tivessem os crentes, então, os cristãos ali, a consciência plena da importância dos dons espirituais, mas também como eles deveriam agir, na verdade, no dia a dia, na vigilância diária, principalmente quando se abre a boca para falar alguma coisa. Não é verdade, professor? E o interessante é que os dons, eles edificam a igreja. Os dons são aquilo que Deus nos dá e, através de nós, Ele trabalha na vida do outro, na vida da igreja.
O fruto do Espírito, a diferença é que não é o Espírito trabalhando através de nós, é o Espírito trabalhando em nós. Isso faz muita diferença, né, pastor Josias? É verdade, né? Podemos ver aí, então, essa explanação deste terceiro tópico sobre o espírito se opõe à carne. Quando a professora Tere estava falando aqui a questão do legalismo, né, estava pensando, o legalismo, o legalista, ele procura investigar a vida do ser humano, do companheiro, dos amigos, né, para o quê? Procurando ver defeitos, sendo que quem vive no espírito procura sempre verificar as qualidades do seu irmão, da irmã, e louvar e glorificar o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele trabalhou muito isso, até a questão da Santa Ceia, quando ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Não é nós que temos o direito de estar examinando as pessoas, porque muitas vezes você conhece exteriormente, mas lá no coração, quem conhece é Deus. Deus conhece profundamente cada um de nós. Então, esse terceiro tópico aqui é muito importante, onde destaca, né, por último aqui, os vícios, né, todos aqueles pecados aqui, como foi falado pela professora Tere, idolatria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, tudo isso provocado por alguém que não tem o Espírito de Deus na sua vida. Então, o pecado tem liberdade para agir, Satanás tem liberdade para agir nessa vida. Porém, aqueles que andam, que vivem e são guiados pelo Espírito Santo, a carne, o pecado não tem domínio. Nós dominamos, nós vencemos, porque Jesus está conosco e Deus, que é amor, né? Ele está junto de nós o tempo todo para nos garantir a vitória. Glória a Deus. Chegamos ao final desta lição tão maravilhosa, né? Você dá mais uma estudada, leia esse tema, esse texto, e procure vivenciar, viver, não ser um ouvinte somente que ouve e depois esquece, mas coloque em prática, procure produzir o fruto do Espírito em sua vida. Muito bem, nós queremos neste momento orar em teu favor. Vamos dizer a Deus uma palavra de oração em favor da tua vida. Você que é professor da escola bíblica, você que é aluno, você que ama o departamento de ensino, nós queremos colocar você diante do Senhor. Pai querido, Pai Santo, queremos te agradecer neste momento tão especial, onde foi ministrado este assunto a respeito do fruto do Espírito, e devemos crucificar a nossa vida e saber que tu, Senhor, estás conosco em todos os momentos para fazer com que venhamos produzir e que este mundo possa ver em nós a diferença e sejam atraídos para ti, Senhor, para viverem uma vida em comunhão contigo. Por tudo nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer aos nossos companheiros que estiveram conosco nesta manhã maravilhosa e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.